E aí, gente, passando por aqui para deixar mais uma mensagem para vocês. Meu ponto de hoje, eu estou pensando sobre os recursos que usamos para não depender de Deus. Isso mesmo que você ouviu. Os recursos que usamos para não depender de Deus. Muitas vezes esses recursos se tornam ídolos potenciais. Anote essa palavra, ídolos potenciais. São aqueles recursos aonde buscamos socorro sem considerar o Senhor que é o nosso socorro. Olha o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos, eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Percebe que aqui o Egito é colocado como uma fonte de refúgio, como um lugar de soluções. E o que acontece muitas vezes conosco? Nós temos em nossa vida alguns pontos de refúgio, alguns lugares de solução que nós fomos construindo, que nós fomos descobrindo e que não nos levam à total dependência de Deus. Daqui a pouco eu vou dividir com você 4 coisas que eu pensei sobre a minha vida que podem ser ídolos potenciais, que podem ser fontes de proteção, de resposta, de solução que a gente não tem. Observa aqui no texto que eles olham para o Egito e olham os recursos do Egito. Os carros, os cavalos e os cavaleiros. Fazem disso tudo um refúgio, fazem disso tudo um esconderijo e não buscam ajuda que vem de Deus. Olha só o verso de número 3 do mesmo capítulo. Olha só como reforça esse pensamento. Mas os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne, não espírito. Veja que o texto está dizendo o seguinte: vocês estão olhando para aquilo que é natural, vocês estão olhando para aquilo que é humano, quando deveriam estar olhando para aquilo que é espiritual, para aquilo que é sobrenatural. E é justamente aí que a gente começa um processo de construção dos nossos ídolos, que a gente faz com as próprias mãos, que a gente constrói na nossa caminhada para ser o nosso refúgio e que inconscientemente nos tira da dependência de Deus. Observe o verso 5, e isso vai mostrar algo para nós. Falando sobre a intenção de Deus. Intenção de Deus. Verso 5. Como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele protegerá e a livrará e a poupará e a salvará. O que ele está dizendo? Vocês estão olhando para o homem, para os carros, para os cavalos, para os cavaleiros, para o que é humano, para o que é natural, e estão deixando de olhar para o que é sobrenatural, para o que é proteção, livramento e sustento. Então, qual que é a chamada desse texto para nós? Continue confiando no Senhor. Não volte ao Egito na busca de socorro. Não construa você o seu próprio refúgio, pois você vai se decepcionar. Olha só, eu classifiquei 2 coisas, recurso e posição. Recurso e posição. Depois eu vou anotar tudo aqui no comentário para ficar melhor. Recurso e posição. Pensa nisso. Recursos são dinheiro, conexões, habilidades. Posição, o título, o cargo, aquela blindagem que a gente vai construindo ao longo da vida. E que muitas vezes são coisas que podem ser boas, conexão é bom, posição é bom, recursos são bons, habilidades são boas, mas que elas se tornam o nosso refúgio que nos afasta dessa dependência de Deus. Eu não estou dizendo que você não deve ter essas coisas, mas eu estou dizendo para você que você precisa fazer de Deus o seu refúgio, de Deus a sua segurança. Observe que eu parei para pensar esta manhã
eu refleti sobre o que pode ser um ídolo para eu me refugiar. E 4 coisas que eu vou dividir com você. E eu espero que você possa dividir alguma coisa comigo aqui também nos comentários. Dividir alguma coisa com a gente aqui nos comentários. Veja o seguinte, olha só. A minha imagem pública foi uma das coisas que eu pensei. Eu, graças a Deus, depois de 20 anos pastoreando na cidade onde eu cresci, com pessoas que me conhecem, que vivem próximas de mim, eu construí uma imagem pública. E eu tenho que tomar cuidado para que a minha imagem pública não seja o meu refúgio na hora que eu tiver uma necessidade. Uma segunda coisa que eu pensei foi o meu conjunto de habilidades. Eu desenvolvi ao longo dos anos habilidades que me auxiliaram na caminhada e que hoje são muito úteis em tudo que eu faço. Agora eu tenho que tomar cuidado, nem a minha imagem pública, nem esse meu conjunto de habilidades pode ser o meu socorro. O meu socorro é o Senhor, o meu socorro vem de Deus. Uma terceira coisa que eu pensei hoje cedo, eu queria saber o que pode ser de bom na sua vida que te afaste de Deus, ou que te tire da dependência de Deus. Escreve aqui para mim, vamos lá? Escreve aqui para mim. A terceira coisa que eu pensei, eu anotei ali, são a minha estrutura funcional. Ao longo dos anos, como pastor, eu construí uma estrutura à minha volta. Então hoje eu tenho uma equipe de colaboradores, eu tenho um time de associados que trabalham comigo e que formam uma estrutura que me dá muito recurso e muita possibilidade de superar adversidades. Então eu tenho uma imagem pública que me ajuda, eu tenho uma estrutura funcional que me apoia, eu tenho um conjunto de habilidades que pode ser o meu auxílio. Eu tenho também, outra coisa que eu anotei, uma carteira de favores. Uma carteira de favores. Eu já ajudei tanta gente, eu tenho tantas conexões, que em um momento de necessidade, essa carteira de favor pode ser o meu recurso. Então veja que eu só falei de coisas positivas, só falei de coisas boas, mas que se eu não tomar cuidado, elas podem se tornar um ídolo e substituir o lugar de Deus. Substituir o lugar de Deus no meu viver diário, nas minhas batalhas diárias. Lembra? E olha só, lá em Êxodo 12, eu anotei aqui 12:36. Eu vou colocar para vocês depois tudo aqui embaixo. Êxodo 12:36. Quando Israel sai do Egito, Deus derrama graça e favor sobre os israelitas, e a Bíblia diz que os israelitas recebem ouro em abundância dos egípcios. Mas veja, mais à frente, eles pegam aquele ouro e fazem um bezerro que se torna um ídolo para substituir a presença de Deus. Qual que é o meu desafio para você? Eu compartilhei aqui com você 4 situações boas da minha vida que não podem se tornar meus ídolos. Vamos lá, vou repetir para você. A minha imagem pública, que pode me ajudar em situações diversas. O conjunto de habilidades que eu desenvolvi ao longo dos anos. A estrutura funcional à minha volta. E a carteira de favores que eu tenho espalhado por essa nação. Veja só, estas coisas são graça, favor, bondade de Deus que veio sobre mim, mas que se eu não vigiar, elas se tornam a minha fonte de refúgio, a minha fonte de solução. E a minha fonte de solução, a minha fonte de refúgio, continua sendo o Senhor. E você? O que de bom Deus colocou na sua vida que pode, de alguma forma, se tornar um ídolo fabricado, um ídolo em potencial, recursos humanos e naturais que muitas vezes tomam o lugar de Deus em nossa vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que Deus fale com você. Comenta aqui comigo, qual ídolo potencial que você precisa resistir. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.